Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o canal Valores e Negócios. Eu sou o Leonardo Santos, junto com o meu estiloso, Ai, obrigado. estiloso amigo, Dr. Jonadab. Estamos aqui em mais um episódio, dessa vez com o meu amigo, pastor José Edson. E a gente vai falar sobre um tema muito interessante, sobre um tema muito importante. Então, você que chegou até esse vídeo aí, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curta esse vídeo, compartilha, porque você vai ter não só a oportunidade de fazer essa mensagem chegar mais longe, mas também de ajudar muitas pessoas. Uma missão que, se você não conhece, vai ter o prazer aí, vai ter a honra de conhecer e vai ter a oportunidade também de contribuir para essa missão, para o progresso do Evangelho e para ajudar mais pessoas. Então, sem mais aí, pastor José Edson, muito obrigado mais uma vez Mais pela uma sua vez, né? presença. Terceira, quarta? Já perdi a conta. Já perdeu Ele a é conta. sócio Seu fundador classe desse fundador, canal. verdade. Bem, Léo, Jonadab, obrigado mais uma vez por me permitir estar aqui com vocês, né? Um grande abraço a todos que estão então chegando nesse vídeo, estão nos vendo. E para quem não me conhece, eu sou José Edson, né? Sou missionário, atuo no interior do Nordeste, né? No interior especificamente do Ceará, a cidade de Acopiara, tá? Mas antes de ser missionário, ser pastor, ser alguma coisa, eu sou um filho de Deus, um servo do Senhor. E a gente sabe que, na realidade, não tem coisa melhor do que servir a Jesus, né? A coisa melhor do mundo que tem é servir a Jesus. Então, desde já, então, meus amigos, muito obrigado por estar aqui com vocês. Pastor José Edson, para quem ainda não conhece, né, de repente nunca ouviu falar aí da Missão Ajudar, da Associação Cristã Macedônia, né? Eu já lhe conheço há muitos anos, acompanho bastante. Muitos anos. Antes eu estava ministrando lá na igreja. Estava lá no Pastor João. Ele contou as histórias lá, a sensação que eu tenho já há uns 700 anos. E assim, acompanho, né, a Missão Ajudar, né, lá na cidade de Acopiara, nas vilas, nos sítios. Contou bastante histórias pra gente ontem, né? Mas para quem ainda não conhece, né, o que é a Missão Ajudar? Bem, só para quem está aí em casa, né? Eu conheço esses dois, esse aqui desde que nasceu, né? Verdade. Porque é meu sobrinho, tem a honra, né, de fazer parte da família. Eu sou irmão da mãe dele, né? Uma de minhas irmãs. E o Léo desde os 3 anos de idade, né? Não vou dizer a sua idade, não vou dizer, pode deixar quantos anos isso faz, né? Mas o que é a Missão Ajudar? A Missão Ajudar já está dizendo, é uma missão, é um trabalho missionário, uma base na cidade de Acopiara, a 350 quilômetros de Fortaleza. Só para lembrar, eu sou de lá, eu sou cearense, né? A gente pode ver pela cabecinha, né? A cabeça meio grande. Não dá para esconder, né? Não dá para esconder, não. Tá bom? Então eu sou de lá. E eu vim para o Rio de Janeiro com 16 anos de idade, com 16 anos. Aqui eu me firmei com Cristo, eu já nasci e me criei no Evangelho, porém aqui eu me firmei com Cristo e depois, quando eu comecei assim a servir o Senhor mais na liderança, no ministério, Deus colocou em meu coração, e eu não posso dizer quantos anos isso faz, que eu retornaria então para minha terra, para servir a Jesus lá na minha terra. O objetivo era exatamente servir a Jesus na minha terra. E foi isso que a gente fez, né? Passei um período longo sem ir lá, mas a partir de 2010 eu comecei a ir lá várias vezes, e aí começou um planejamento, então, para a gente voltar para morar lá, porém, inicialmente a gente começou a missão. A Missão Ajudar começou em Acopiara em 2014. 2014, extraoficialmente, começamos com um seminário
para a preparação dos líderes na região, porque eu entendia que os líderes da região precisavam ser preparados para alcançar a região para Cristo com mais qualidade. Isso começou em 2014, a prefeitura da cidade nos cedeu colégios, nós começamos nos colégios da cidade, e em 2015 a gente alugou um prédio, né, na cidade, mesmo na periferia, num bairro chamado Vila Esperança, onde está a nossa sede. Em 2016 nós organizamos, né, a missão, né, em si, ou seja, o nosso estatuto, razão social, CNPJ, essa coisa toda. E desde então a gente começou com os projetos já a partir de 2017. Né? Em 2017 nós começamos com os projetos sociais. O projeto da formação de líderes, o seminário a gente já tinha, já funcionava, era nos colégios, aí levamos para o prédio da missão depois, e aí começamos com vários projetos da missão lá. Então nós temos os projetos sociais na cidade, tá? Temos hoje também um pequeno colégio em uma vila a 6 quilômetros da cidade, que nos foi cedido também pela prefeitura, que nós ajudamos também a comunidade local, temos reforço escolar, que é na Vila Muquem, e outras atividades com a comunidade. Na cidade, na Vila Esperança, na sede, nós temos reforço escolar, temos aulas de violão, entendeu? Nós temos os projetos sociais também de ajuda à comunidade, porque a gente tem uma parceria também com o Mesa Brasil. Mesa Brasil é o braço social do SESC, que a gente recebe doações deles, e aí doamos, né, para a comunidade. E temos vários outros projetos, né? Tivemos já vários outros projetos. Alguns não estamos tendo no momento, outros continuam, né? Então nós somos uma missão que trabalha no social, no local, porém também no evangelístico, nos sítios e vilas. Nós temos um projeto Cristo no Sertão, que é alcançando sítios e vilas que ainda não têm a presença do evangelho, ou que está iniciando, então, o evangelho nesses sítios e vilas. Daí, então, como o Léo estava falando, né, sítios, vilas, o pessoal que me acompanha sabe que eu posto bastantes stories e tal, para acompanhar, então, o trabalho, né, que nós temos nessa região, que é alcançando esses sítios e vilas para Cristo. Tá? E nós temos também, além do trabalho missionário e o trabalho social na região, nós temos também a ajuda a missionários que estão em outros povos. Nós temos 2 missionárias nossas que trabalham em uma missão em Fortaleza, na Vida em Foco, nas favelas de Fortaleza. Uma delas trabalhou 4 anos na África, em Cabo Verde, retornou no final de 2021 para se tratar, e aí, desde 2022, meados de 2022, ela trabalha nessa missão na Vida em Foco, em Fortaleza. Temos a outra missionária que também trabalha na missão Vida em Foco, em Fortaleza. A missão Vida em Foco, ela tem base missionária em Cabo Verde, na África, ela tem uma base na Finlândia, e ela tem uma base em Juazeiro do Norte, onde elas também trabalham, ajudam também periodicamente, e estão trabalhando para iniciar uma base em Guiné-Bissau, né? Essa missionária que trabalhou 4 anos em Cabo Verde está orando ao Senhor, pedindo direcionamento, mas possivelmente ela volte então para a África, no caso agora para Guiné-Bissau. Tá? Então nós apoiamos e também apoiamos outros projetos missionários fora do Brasil, Tailândia, Índia, tá? Não são missionários nossos, são missionários parceiros que a gente ajuda financeiramente, ajuda em oração. Então essa é a missão, ajudar. Nós entendemos que a missão da igreja, ela é tanto como e até. Atos Apóstolos capítulo 1, versículo 8. O que é isso? Tanto como e até. Tanto em Jerusalém. Jerusalém é onde nós estamos, na região que nós estamos, né? Isso simbolicamente falando, metaforicamente falando. Jerusalém ali. É como em toda a Judéia e Samaria e Samaria. Então esse como seria onde? No restante do país, no caso assim, no restante do Brasil, em outros estados, em outras cidades e tal. E até os confins da terra, já está dizendo, em outros povos, como nós já temos esse trabalho então. Então a missão ajudar é isso, nós fazemos esse trabalho, tanto no social na região, no evangelístico na região. Lembrando, o social nós trabalhamos com educação, nós temos projetos na área de educação, hoje apenas reforço escolar, mas nós temos projeto para futuro na área de educação, e até os confins da terra nós apoiamos projetos então fora
do Brasil. Então, em resumo, resumindo rapidamente, é isso aí, a missão ajudar. Aquele projeto de informática não foi para frente, não? O projeto de informática, nós estamos, bom o Jonadab tocar nisso, o ano passado, no ano de 2022, nós tivemos a doação de um carro para a missão, graças a Deus, né, nos foi doado um carro para a missão, uma caminhonete, uma Hilux, que é necessário para esses deslocamentos, não tem como a gente fazer sem o carro. E só que no ano passado, parece-me, eu não sei se o dono... Até a Hilux está quebrando, né? Imagina se é outro carro. Pois é, até a Hilux Tá não, exatamente isso. Tá. Porque assim, para quem de repente não conhece, para quem tá em casa, tá numa região metropolitana, você fala assim, a vila é 6 km. 6 km é a distância do meu escritório para minha casa. Só que numa rua asfaltada, isso aí. não faz isso. Com infraestrutura, né? Com infraestrutura. Ainda que fosse, sei lá, uma estrada de... você faz isso em 15 minutos. Sim, 20, sim. né, com trânsito e tal. Lá são 6 quilômetros de estrada de chão, de ponte, de vale, deserto. Mas 6 quilômetros é o lugar mais perto fora da cidade que a gente vai. Nós temos locais de até 42 quilômetros que a gente vai. Estrada de chão. Mais de 2 horas de carro. 42 quilômetros é mais de 2 horas de estrada. Inclusive agora está chovendo lá, graças a Deus, que para o cearense isso é muito importante, a chuva. Porém, a chuva, ela esburaca a estrada. Então a estrada já é ruim. Imagine você. E tem locais que a gente não consegue acessar no período de chuva. Porque o rio passa, a prefeitura não faz a ponte, e aí a gente não passa. Tem uma região lá que a gente vai para uma vila chamada Hebron, é a 32 quilômetros da cidade. Na época de chuva, 1h50, 2 horas. Para o Hebron, 32 quilômetros. 1h50, 2 horas. Na época de chuva. Né? Esburaca tudo, né? Aí tem um local que a gente passa que tem um rio lá chamado Truçu. Rio Truçu, tem um açude Truçu. O açude Truçu é um dos grandes açudes lá da nossa região, quem fornece água para várias cidades. E o Rio Truçu, que dá nome inclusive a esse açude, ele enche, e essa estrada por onde a gente vai, a gente passa na parede de uma barragem que tem. A parede, ela deve ter mais ou menos 3 metros de largura, e a gente passa por cima da parede de cimento armado, né? E na época de vai chovendo, aí transborda. Aí você passa com a água por cima. Não, a gente não pode passar nessa época só se a água estiver baixinha. Aí a gente não passa. Só que a água, ela esburaca a ponte, arranca o parte de concreto e tal. Fica batendo, sobe, vai desce, passando e tal. Aí quando a gente vai para lá, mesmo na época que não tá, aí a gente tem que passar naqueles buracos, ali passa devagarinho o carro e de um lado tem água. Do outro lado tem a parte seca, né, do rio, né? Então é complicado lá isso, né? Então daí parece-me também que o dono do carro anterior, ele não fazia manutenção no carro. Ano passado nós pegamos o carro em 2022, em maio de 2022, o carro veio para nós, de abril para maio, e o que aconteceu? Quando foi no ano passado, começou a estourar os problemas, né? E aí, mecânicos. O ano passado, seguramente, nós gastamos em torno de uns 15 mil reais. Só com a manutenção. Só com a manutenção, com problemas que deu. Queimou o chicote, né? Entendeu? Queimou o módulo, deu problema, e vários problemas. E aí, respondendo a pergunta do Jonas, os nossos recursos ficaram, digamos assim, diminuiu bastante. Fora que outros mantenedores também não puderam manter a regularidade, continuam contribuindo, mas não todo mês e tal, aquela coisa toda, e a gente entende, é a dificuldade de todos. E aí o que aconteceu? Nós preparamos todos os computadores, não todos os computadores, né? Mas a sala de computadores são 8 computadores para os alunos, com a bancada tudo pronto já. Aí tem o computador do professor. Nos foi doado uma televisão grande, né, com a tela, tipo assim, mais ou menos igual essa aqui, tá? Nos foi doado para o professor. Tá tudo montado, porém falta
os computadores estão tudo bom, só falta mouse, falta teclados, falta o cabeamento, falta toda essa estrutura. O voluntário lá, ele é o TI de uma casa de imóveis da cidade, né, chamada Moveletro. Vou fazer uma propaganda para Moveletro aqui. Ó, Moveletro, né? Tá bom? E então ele é o TI trabalha no TI, né? E aí ele é quem vai montar toda a estrutura. Ele e um outro irmão lá da igreja, os dois Pedros, São Pedro, Pedro João, que é esse, e o Pedro Henrique, né? Que são especialistas nessa área. Só que aí falta essa parte. E aí nós passamos o ano todo tentando montar e não montamos. Realmente está tudo pronto lá. A sala de computadores está pronta, está tudo pronto, só falta essa parte. Tudo por causa da dificuldade. Gente, existem 5 dificuldades do trabalho missionário. Maiores dificuldades. Não só são 5, mas as 5 maiores dificuldades. Né? A língua, né, uma das dificuldades, sair da sua cultura e ir para outra cultura é outra dificuldade, o distanciamento da família e dos amigos é outra dificuldade, porém tem uma dificuldade que é a maior dificuldade do trabalho missionário, é a dificuldade financeira. É a maior dificuldade, e a igreja de Jesus, ela tem os recursos, a igreja tem, só que a igreja aí entra tanto como e até. A igreja está tão concentrada em Jerusalém, só no seu local, na sua cidade, no seu bairro, que ela esquece que ainda existe mais ou menos 6 mil povos do mundo que não conhecem a mensagem do Evangelho. No Brasil, hoje nós temos uma associação com uma missão lá do Ceará, que nós estamos inclusive fundando um instituto de formação e treinamento missionário para começar no ano que vem, uma fazenda. Essa fazenda é de uma família de pastores lá de Limeira, São Paulo, da Assembleia de Deus. Ele tem a fazenda lá, ele tem a estrutura e nós temos todo o modelo, digamos assim, do instituto, né? Então, é a Etnos Global, né? E nós trabalhamos, e no Brasil, pelo menos, existem 8 grupos, imagina, no Brasil, 8 grupos ainda não alcançados, estão no campo não alcançado. Ciganos. Existem mais de 2 milhões de ciganos no Brasil. Apenas 1% dos povos ciganos confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Está dentro de um país que é totalmente evangelizado. É cristão, né? Evangelizado. É cristão. Eles ouvem falar, porém apenas 1%, enquanto na população brasileira entendeu, ao todo, mais ou menos hoje 31% da população brasileira, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ciganos é 1%. Quilombolas é mais ou menos a mesma faixa dos ciganos, de 1 a 2% de quilombolas que servem a Jesus. Os povos indígenas existem hoje já, entendeu, já catalogado, né, 299 povos indígenas no Brasil, vivendo na sua própria tribo, na sua própria localidade. Desses 299, ainda tem 99 que não tem nadinha, na dica de nada, como diria o outro, do Evangelho. 99. Outros estão iniciando, mas tribos indígenas alcançadas mesmo hoje são 140, ou seja, menos de 50%. Quando o senhor falou do trabalho lá no interior do Ceará, e falou de algumas vilas, né, sítios não alcançados do Evangelho, quando o senhor usa esse termo lá especificamente para essa região lá do Nordeste, do Ceará, o senhor fala o que o senhor entende e define como não alcançado? Porque não tem nenhum evangélico, hoje não conhece, nunca ouviram falar? Como é que é esse termo? Não, existe um parâmetro sobre o que é um povo não alcançado. Por exemplo, parte do sertanejo, que é um outro grupo dos chamados minoritários do Brasil, que ainda tem muita dificuldade de acesso ao evangelho, existe um conceito na área de missões de povos semi-alcançados, não alcançados e alcançados. De 1 a 3% são povos não alcançados. Ou seja, se uma população, em um país, em uma etnia, em um grupo étnico, né, tem até 3% de evangélicos, né, esse é não alcançado. Por que isso?
Porque para o trabalho desenvolver, ele ainda precisa de ajuda externa. Não tem como aquela própria etnia, aquele próprio povo, dar continuidade ao trabalho. Tá bom? Isso é um povo não alcançado. E lá, por exemplo, na região que nós trabalhamos, na Barra do Ingá, hoje nós damos assistência em 6 localidades. O missionário que trabalha na região e nós da Missão Ajudar que damos todo o suporte para ele. 6 localidades. O Sítio Extrema, por exemplo, que é uma pequena vila, a gente passa no meio para ir de um lugar para outro. Não tem nada, não tem nenhuma congregação local, não se tem notícia de nenhuma família que é salva em Cristo Jesus. No Sítio Casa Velha, que é uma outra pequena vila, né, que chama de sítio lá, né, onde nós temos 4 pessoas, a mãe, a filhinha e 2 adolescentes, 2 pré-adolescentes. Então nós temos 4 pessoas. Então tá no campo do não alcançado. Sim, entendi. Tá? Então, e aí semi-alcançado, de 3% a 5%. Ainda precisa de ajuda externa. Aí, a partir de 5%, aí sim, já tem como o trabalho se perpetuar. E aí, então, esses são os chamados povos não alcançados. Ainda existe aquele preconceito lá no interior do Nordeste com relação ao evangélico, ao evangelho em si? Que eu lembro da história do passado, da minha mãe, do senhor, da minha avó, né? Chamavam dos bodes, né? Bodes e tudo mais. Ainda existe isso ainda? Como é que é esse... Como é que é a história do bode? Eu não sei a história do bode. A história do bode é o seguinte... Eu, inclusive, morei em Acopiara, só antes de responder a pergunta de Jonadab, vou contar uma das histórias, né? Eu morei em Acopiara e eu morei na rua 7 de Setembro, e o pessoal de Acopiara que vão ver... Já é Acopiara, vídeo, já, né? Isso é Acopiara. Só para você entender essa pergunta do Jana, eu morei na Rua dos Bodes. É 7 de Setembro o nome da rua, porém era chamado lá de Rua dos Bodes. Por quê? Por causa da presença de evangélicos. Nós éramos uma dessas famílias. Tem uma igreja lá na cidade... tem esse nome até hoje da rua? O pessoal conhece a rua? Não, o pessoal ainda hoje é 7 de Setembro, mas alguém lembra, a antiga Rua dos Bodes. Antiga Rua dos Bodes. Tá? Então era porque a pessoa passava e, entendeu, tipo bode. Então, para a igreja tradicional, nós éramos bodes. O que é, no caso, ovelha bode. Ovelha, né, a ovelha de Jesus Cristo. Bode é o rebelde. Então, para a igreja tradicional, então nós éramos bodes. Nós ouvíamos a pessoa passar e alguém então fica lá do outro lado. Era exatamente... Sim. Gente, existia isso. Existia perseguição, inclusive violenta. Eu sofri perseguição não tão violenta, mas eu sofri. E é um trabalho da Assembleia de Deus de Bela Vista, de Acopiara, tá? Irmão Arthur, que se tornou pastor, depois começou junto com minha mãe, com sua avó, tá? Na vila de Suaçurana. Então nós fomos para lá uma vez, e a gente ia de trem, e na época eu tocava já acordeon, eu tinha meus 10, 11 anos, eu aprendi a tocar acordeon com um amigo muito querido lá de Acopiara, inclusive a gente tá sempre lá, né, entendeu? Hoje em dia muito pouco lá com o Joécio, eu pedi tocar acordeon com ele, e aí quando ele não ia, que ele era o acordeonista, né, levava acordeon, quando ele não ia, eu ia. E uma vez, em um desses trabalhos, a gente em uma casa, em uma parte alta, a gente pegava o trem, né, era 1 hora, mais ou menos, 50 minutos de trem que a gente ia para lá. Aí, em um dos trabalhos lá, a gente estava no culto e tinha um frei franciscano fazendo umas procissões lá embaixo. A gente estava lá no alto, no culto, tá? Realizando o culto, não incomodava ninguém, que não tinha caixa de som, não tinha nada disso, era, entendeu, no gogó mesmo, tal, lá em cima. A linha do trem passava aqui embaixo, tinha a estação do trem, lá embaixo tinha a parte plana, e lá no alto, e aí tinha uma multidão, e ele fazendo as rezas e tal, e a multidão seguindo ele. Até aí tudo bem, estava lá no alto, não estava incomodando ele, não incomodava. De repente ele subiu com aquela multidão. Subiram, né? Subiram. Aí quando eles foram se aproximando da casa, aí o irmão, um dos irmãos, nem era cristão ainda. No dia ele, só de raiva, entregou a vida a Jesus. Ainda lembro demais daquele senhor, irmão Adão. Ele era pai de 2 meninas, um viúvo, pai de 2 moças que já serviam a Jesus lá.
E aí ele quis se encrespar, o irmão Arthur falou, não, todo mundo quieto, ninguém faz nada, vamos baixar a cabeça e ficar orando. E eu com minha acordeon, porque eu era pequeno, muito raquíticozinho, aí eu botava a acordeon aqui na cadeira, aquelas cadeiras aqui com a parte de trás, aí a correia da acordeon ficava por trás das coisas da cadeira para poder, eu ficava bem aqui. Em cima. Em cima eu tocava, acompanhava os louvores, né? E aí ficamos de cabeça baixa orando ao Senhor. Eles trouxeram aquelas pedrinhas da linha do trem e eles cercaram a casa era uma casa solta e eles cercaram a casa. E ainda lembro demais disso. Eu com medo. Mulher de 10 anos, eu digo, pronto, é agora. Aí jogavam pedra para cima. Não jogaram assim na gente, não, mas jogavam para cima. Mas levei muita pedrada na cabeça. É mesmo? Muita pedrada na cabeça. Bateu pedra na acordeon, aí coisou o acordeon um pouquinho, né? Então, mas, entendeu? Aí eles desceram. Irmão Arthur, vamos continuar, irmão. A gente continuou. Continuou. Foi nessa que o irmão Adão entregou a vida a Jesus, né? Aí, daqui a pouco, eles subiram novamente. E aí, entendeu? Tome pedra do mesmo jeito. Mas aí o culto já estava terminando. Foi, entendeu? Aí eles desceram. Levamos pedra na cabeça. Então, essa foi a perseguição violenta, né? Que só que essa parte, por exemplo, de chamar de bode, de berrar, isso aí, entendeu? Era muito natural. Só que hoje, respondendo a sua pergunta, não. Hoje não existe mais discriminação. Inclusive, agora, no ano passado, em 2023, no início de 2023, se eu não me engano, eu palestrei, dei uma palestra na universidade, numa unidade da Estácio, lá de Acopiara, no curso de medicina, porque eles têm o costume de uma vez no ano, eles fazem a cerimônia ao cadáver desconhecido, porque as universidades de medicina usam os corpos, né, entendeu? Para parte de pesquisa e tal, essas coisas. E eles fazem uma cerimônia anual. E eu fui convidado para palestrar lá, dar uma pequena palestra, não é uma palestra, 10 minutos de uma palavra, junto com o bispo de Iguatu. Isso foi na cidade de Iguatu. O bispo de Iguatu falou, eu falei, e depois é que ele falou. Então hoje você não tem mais muito isso. Inclusive, a Missão Ajudar tem essa parceria com a Mesa Brasil. Aí de vez em quando o carro da missão tem uma doação, o carro da missão vai a Iguatu pegar a doação. Aí tem outras unidades católicas da cidade, missão, que eles não têm muitas vezes o carro, nós trazemos entendeu? Então hoje tem até era uma outra pergunta que eu iria fazer isso. O que o senhor acha, o que o senhor entende? Primeiro, o senhor falou que hoje não tem mais essa perseguição. Primeira pergunta, se é bom ou ruim? Sim. A segunda pergunta, como é que é a relação, como é que o senhor vê a relação hoje da igreja evangélica com a igreja católica hoje em dia, né? Então, lá no interior especificamente? Não, na regra geral, falando de uma situação Brasil. Vamos começar por lá, né? Bom, lá, como eu falei, não existe perseguição mais. E o povo nordestino, e quem é do Nordeste aí sabe, vocês são muito acolhedores, nós somos muito acolhedores, porque a gente é de lá também. Inclusive nos trabalhos missionários que a gente faz, que visita de casa em casa, a gente sente, o pessoal manda logo. Eu trabalhei agora na cidade de Jaguaretama, liderei uma equipe durante 5 dias no campo, né, na cidade de Jaguaretama, indo de sítio em sítio, de casa em casa, né, visitando as pessoas, na equipe, distribuir a equipe. Eu fui em muitas casas e as pessoas mandam logo você entra, senta, quer água, um suco, um cafezinho, vai logo fazer um cafezinho, daí não tem como, a gente tá sempre tomando café, tá? Então, hoje existe essa hospitalidade e existe esse respeito mútuo. Porém, tem uma coisa. O Nordeste, aí falando de Nordeste, lá onde eu estou, ele é muito ligado à Igreja Católica no que diz respeito aos santos. E tem 2 santos lá no interior que dominam.
É o Padim Padiciso. Além de Maria, né? Aham, Entendeu? sim. Mas tem dois santos que dominam. Um é o Padim Padiciso, como diria o Lampião, né? Meu Padim Padiciso, Aham. tá? E outro é o São Francisco do Canindé. Em Canindé tem um grande santuário, Uhum. né, em homenagem a São Francisco. São Francisco de Assis, porém lá é chamado de São Francisco do Canindé. Sim. Tem uma grande estátua dele lá, um Sim. grande santuário dele lá. Então, você faz o trabalho, aí as pessoas te recebem muito bem, porém a pessoa diz assim, não, eu entrego minha vida de Jesus, sim, eu já entreguei minha vida de Jesus. E tudo bem, a gente não discute isso. Sim. Porém, eu continuo, e eles dizem assim, muito assim, eu continuo na minha lei, Uhum. na minha lei católica. Sim, No sim. caso, entendeu? Eu sou de Jesus, pertenço a Jesus, mas, entendeu? Eu vou continuar sempre na minha lei. Nós fizemos um trabalho na Vila Luna no ano passado, no mês de julho, e nós descobrimos na Vila Luna, nós visitamos a vila inteira, eu e uma equipe de mais 7 pessoas, a vila inteira, de casa em casa, durante 5 dias, de casa em casa, e não é uma visita rápida, entrega um folheto, não, é bater palma e tal, entendeu? Sentar, entrar, tomar 15 minutos, 20 minutos, meia hora com aquela família, estudar a Bíblia com ela. Porém, na Vila Luna, muita gente, entendeu? É exatamente esse mesmo princípio. Bom, eu entrego minha vida é de Jesus, porém, entendeu? Eu continuo na minha lei. Então, respondendo continuando na resposta à sua pergunta, então hoje melhorou a relação da Igreja Católica com a Igreja Evangélica. Mas vamos só lembrar de uma coisa. Aí os católicos, com todo carinho, todo amor, que estejam porventura nos ouvindo, o Jesus da Igreja Católica é o mesmo Jesus nosso. Sim. E qual o problema, então? Qual o problema? O problema é que apenas a Jesus. Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vê ao Pai senão Por mim. por mim. Em nenhum outro há salvação, diz o apóstolo Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, apenas através do nome de Jesus Cristo. Então, essa é a grande dificuldade, né? Os amigos católicos que estejam nos vendo, nos ouvindo, essa é a grande dificuldade entre o cristianismo evangélico, reformado, né? Igrejas tradicionais, pentecostais, não importa, o cristianismo reformado, e a igreja, o cristianismo católico. É porque o cristianismo católico, durante os séculos, adotou, então, outros meios de se chegar a Deus. Que é Maria, mãe de Jesus, que nós temos um grande respeito à memória de Maria, a grande serva do Senhor que ela foi, porém ela precisa de salvação, ela chamou o próprio filho de o meu Salvador. Então, a igreja oficial, durante séculos, adotou, então, os outros santos. Aí vieram outros, Paulo, João e tal, entendeu? Então, não precisamos de nenhum outro intercessor, intermediário entre o homem e Deus, apenas Jesus Cristo. Então, essa é a grande dificuldade de nós caminharmos juntos. Tem essa dificuldade. Estou falando caminhar num sentido espiritual. Sim. Não estou falando de caminhar como seres humanos e tal, normal, nós precisamos, essa relação precisa ser respeitosa, amigável e tal, mas caminhar no sentido espiritual, prestar o mesmo culto, da mesma forma, nós temos essa dificuldade, porque a Igreja Católica adotou, então, os santos como intermediários entre o homem e Deus também. Mas aí, considerando tudo que o senhor falou, católico vai ser salvo? Tá bom, então você que chegou até esse ponto do vídeo aí, se inscreva no canal, né? Curta esse vídeo. Eu queria agradecer, pastor, pela presença mais uma vez. A gente sabe que é corrido, você tá esses dias aí no Rio de Janeiro, de repente veio para descansar um pouco e quando chega aqui são muitas ministrações, muitas visitas, familiares para cuidar, então a gente sabe que é corrido, né? Então, queria agradecer, né? Agora que eu lembrei do... Você vai me perdoar.
Agora que eu lembrei que foi aniversário do senhor quinta-feira, eu não lhe dei os parabéns. Eu acho que tinha, e eu acho que tinha um almoço num sábado também que eu não. Eu também não fui. Caramba! Eu também não fui. Essa parte não corta, não, pode deixar. Não, é engraçado que eu marquei, eu falei que. E eu esqueci. Eu também, acho que eu falei também, só que eu não lembro. Não lembrei. Você perguntou onde era, É né? isso, Entendeu? isso, Eu expliquei pra você. Caramba. Mas não, e pior que eu fiquei assim, o aniversário dele foi numa quinta, eu falei, mas na sexta a gente vai Vai estar estar junto. Aí não encontramos na sexta. Não, mas no sábado a gente vai Já estar tá junto. junto, Aí, não encontramos. então, pastor Zé Edson, parabéns, atrasado. Parabéns, de verdade. Obrigado, Continua obrigado. abençoando a vida, E né? abençoando muitas pessoas através. Com como certeza, já também. acontece. Obrigado, Léo. Obrigado, Jonadab. Obrigado pelo carinho de vocês. E, entendeu? Eu louvo a Deus, como já falei no início, pela vida de vocês. Continuem também assim nessa pegada Sim. e tal. Vocês são parceiros muito abençoados da nossa missão. Muito obrigado, E então. o QR pela Code, né? Da parceria. Nós vamos doação deixar aí, na né? tela o O QR QR Code Code, aí, quem quiser. Os dados da associação, Isso. Venha, para quem, né, quiser contribuir, quiser ofertar nesse ministério, vai vir o nome lá, Associação Cristã O Pix, né? Macedônia, que é o nome Razão Social. Né? E a ONG Missão Ajudar Nome fantasia, Fantasia. né? O nome que Fantasia. como a missão é conhecida, é É. Missão Ajudar. Então você que chegou até esse vídeo, né, considere aí ser um dos mantenedores. A gente pode fazer muita coisa, às vezes com tão pouco, né? São tantas pessoas que assistem esse vídeo, se cada um fizer ali, né, um pouquinho, eu sei que não fica pesado e a gente consegue fazer a mensagem do evangelho pegar mais longe. Na realidade, esse é o grande poder da internet, né, cara? Uhum. É você conseguir pegar um pouquinho de cada um e fazer um montão. Esse é o grande poder da internet. Além de você, né, ter a oportunidade de você divulgar um trabalho para milhões de pessoas, né, que o alcance, né, que é possível, você, cada um, se você alcança, pô, imagina 1 milhão de pessoas cada um dando R$1. Tá falando de R$1 milhão, entendeu? Então, esse é o grande poder. Não é muito. Então, quem puder, a quantidade que a pessoa puder ajudar, vai estar aí o Pix aí pra você poder fazer essa doação. E depois a gente deixar uns vídeos aqui também no canal do trabalho, Sim, né? pra Lá divulgar o da trabalho. missão. Embora seja vinculado à igreja, né? A igreja evangélica, vamos colocar assim, a missão ajuda várias pessoas, independente da orientação, né? Inclusive eu, né, só para confirmar o que o Léo está falando aqui, eu, José Edson, sou ministro do Evangelho, né, sou um missionário, atuo na área de missões, sou ministro do Evangelho, pertenço às Assembleias de Deus, porém a missão ela não olha a cor denominacional e nem se a pessoa é cristã ou não. Aliás, nós até preferimos ajudar pessoas que não são cristãs. A maior parte dos alunos do reforço escolar lá não são cristãos. Então a gente prefere, aluno de violão, né, entendeu? Se não são cristãos, a gente prefere ajudar pessoas exatamente, famílias que são ajudadas, né? Então, a maioria não são cristãs, a gente prefere ajudar, lógico, a gente ajuda os cristãos também. Sim. Mas a gente prefere ajudar até a pessoa que não é cristã. Que nós não vemos essa coisa, nem a missão ajudar pertence à Assembleia de Deus. Não, a missão ajudar também não olha a placa denominacional. A Assembleia Batista, Metodista, entendeu? Wesleyana. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma só. Lá na eternidade não vai ter a Assembleia de Deus, o canto da presbiteriana, o canto da... Não, lá tem os lavados e remidos pelo sangue de Cristo, de todos os povos, tribos, nações e línguas, segundo está em Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 9. Ali é a igreja do Senhor de todos os tempos, de todas as épocas, então, em todos os lugares. Deus abençoe. Então, até o próximo vídeo.